E está expulso no começo do segundo tempo. Diniz fica maluco da vida. O árbitro foi muito convicto, ele estava de frente para o lance. O Diniz não acredita no que acontece. E mandou Hugo Moura para o aquecimento. Salve, salve, meus amigos. Um abraço, um casaca no coração de cada um de vocês. Rapaziada, o Vasco entrou em campo agora há pouco, no fim dessa noite de quarta-feira. Aqui já estamos nesse início de madrugada, nessa quinta-feira, fatídica quinta-feira pro torcedor cruzmaltino, né? Porque, infelizmente, nós estamos empilhando uma conta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogos, 13 agora, sem ganhar do Mulambo, do Flamengo, do Urubu da Gávea, né? Então, a gente vai falar, é claro, bastante desse jogo que o Vasco perdeu por 1-0, né? O Brasil inteiro, o mundo inteiro já sabe disso. E simplesmente o Vasco tomou um vareio dentro de campo nessa noite de quarta-feira no Maracanã, para mais de 50 mil pessoas, uma noite chuvosa no Rio de Janeiro. E olha, ficou barato, viu? Ficou barato a situação do placar. Teve a expulsão do nosso Cauã Barros, a gente vai falar dessa situação também, que isso mexeu bastante no panorama da partida. E olha, sinal de alerta mais do que ligado no cruzmaltino, se tratando de grandes competições e grandes confrontos ao longo da temporada. É aquilo que a gente já vinha sempre alertando e pontuando aqui para vocês. Uma coisa é ganhar do Maricá, é jogar com o Nova Iguaçu. Outra coisa totalmente diferente é enfrentar o Flamengo. Ainda que tendo alguns jogadores da sua base ou do time alternativo, a gente sabe da qualidade do nosso arquirrival. Alô, diretoria do Vasco, hein? Como é que vai ficar essa reposição de jogadores que deixaram o gigante e que estão deixando? A gente vai falar disso tudo. Vamos falar também, é claro, do mercado da bola. Jogadores chegando, jogadores saindo. Muita coisa acontecendo. E, por exemplo, aqui, a gente vai falar também sobre Douglas Luiz. O Vasco chegou a um acerto com ele. É isso mesmo, torcedor. Então vambora, vem comigo, que está começando mais um Madruga Vasco aqui no nosso canal. Meu amigo, minha amiga, torcedores do Gigante da Colina. Aqui estamos para esse vídeo, nessa fatídica madrugada de quinta-feira, onde a gente imaginava que poderíamos quebrar essa escrita, né, essa fila aí diante do nosso arquirrival. Não aconteceu. Na verdade, como já diria o nosso querido Denilson Show, né, moiou. Deu ruim, né? Moiou nos dois sentidos. No sentido da água, choveu muito nessa noite de quarta-feira, não só na capital do Rio de Janeiro, mas também quase todo o estado do Rio aqui também, na região fluminense. E eu vou falar aqui pra vocês, viu? Não parecia o Vasco da Gama em campo. Tá? Com todo o respeito, parecia que eu estava assistindo a um jogo entre Flamengo e Nova Iguaçu, Flamengo e Bangu, Flamengo e Maricá, Flamengo e Madureira, não sei. Parecia que algum outro time faltou o uniforme, pegou a camisa do Vasco e entrou em campo, mas que não eram os jogadores do Vasco, né? Porque assim, o Vasco entrou em campo com aquela força máxima que a gente tinha, né? O Léo Jardim, Paulo Henrique na direita, Carlos Cuesta, Robert Renan e Piton na esquerda, um meio campo com Barros, Thiago Mendes e Coutinho, um ataque com Nuno Moreira, Andrés Gomes e GB. Essa foi a equipe colocada em campo pelo nosso treinador Fernando Diniz para enfrentar o Flamengo, os 11 iniciais, né? E aí, falando em iniciais, o Vasco começou o jogo ali tentando igualar as ações dentro da partida. O Flamengo logo no início do jogo, já levando perigos no plural ao gol do Léo Jardim, obrigando ao nosso goleiro, antes mesmo dos 13 minutos, já fazer duas grandes defesas, evitando que o nosso rival balançasse as redes logo no início da partida. Depois, o Vasco começou a tentar se realocar na partida com algumas escapadas ali do Paulo Henrique e também escapadas do Carlos Andrés Gomes. A melhor chance do Vasco na partida aconteceu ainda na primeira etapa, após uma boa trama pelo lado direito, onde o Paulo Henrique recebe uma boa bola, inclusive, ele consegue dar o tapa na frente, se adiantar do defensor do Flamengo, depois ele dá aquela tacadinha de sinuca, colocando ali na cara do gol para o GB balançar as redes, só que o GB chegou na frente do goleiro Rossi,
deu aquela tremida, tentou tirar, tirou até que demais, né? Porque a bola passou triscando a trave ali. Foi a melhor chance que o Vasco teve e foi uma chance de ouro. E eu me arrisco a dizer que se fosse Ryan e Verratti, provavelmente seria caixa, tá? Provavelmente, ou se fosse até mesmo o próprio Nuno Moreira ali, cara a cara com o goleiro do Flamengo. Depois disso, meus amigos, olha, vou até dar uma tossida aqui para dar uma respirada, porque depois disso, o próprio Paulo Nunes falou na transmissão na segunda etapa, virou um treino tático, virou um ataque contra a defesa. Só que olha só, isso todo mundo viu, né? Eu não sei se vocês viram uma coisa, que foi a situação do Cauã Barros. Não tô falando da expulsão não, tá? Tô falando do primeiro tempo. Porque o Cauã Barros, ele é o volante, ele é o primeiro volante, o famoso pitbull da colina, o camisa 5, o cara que tem a função de carregar o piano, de correr aquele meio campo ali e marcar e não deixar ninguém nem respirar. Essa é a função do Cauã Barros, do senhor Thiago Mendes e do Coutinho, tá ali na sobra também, ali na rebarba. Pois bem, eu vi no primeiro tempo inteiro o senhor Cauã Barros com um bumbum colado lá dentro da área do Vasco. O Flamengo pegava a bola na intermediária para tentar o jogo, para tentar a troca de passes, ao invés do Barro ir lá pressionar a marcação, tentar roubar a bola, morder, não, ele correndo para trás. Em muitos momentos em que o Vasco pegava a bola, o senhor Cauã Barros inclusive estava se escondendo no jogo. No primeiro tempo, tá? Isso foi no primeiro tempo. No segundo tempo, o Barros teve aquele lance da expulsão. E olha, vou levantar mais uma polêmica aqui, porque já na outra expulsão do Lucas Piton, os vagabundos da cabine do VAR não chamaram o árbitro de campo para observar que o Piton tinha sido... Quando o jogador do Nova Iguaçu deu um totozinho na bola, ele derrubou o Piton. No que o Piton caiu, ele já caiu derrubando o jogador do Nova Iguaçu. Então era ali naquele momento, lá naquele jogo lá, eu até pensei que a expulsão tinha sido correta, depois eu fui analisar direitinho, vi que não era. Então já era ali pro VAR ter chamado pelo menos o árbitro de campo para ele analisar. Não teve isso e o áudio simplesmente sumiu. Foi parar em Júpiter, né? Lá em Saturno, em Urano, não sei onde foi parar. Pois bem, agora a gente tem esse lance do Cauã Barros, onde é um lance fora da bola, que o Cauã Barros está correndo, olhando para a jogada, a 3, 4 metros dele. O jogador do Flamengo ali, o Carrascal, também, ambos correndo, olhando para a jogada. O jogador do Flamengo, ele faz o movimento de passar na frente do Cauã Barros. Na passada, o Cauã Barros acerta a perna do jogador rival. Então, assim, eu acho que na hora ali, poderia um cartão amarelo, caberia um amarelo, estaria de bom tamanho, né? Aí se o VAR chamasse para vermelho, ok. Agora eu achei estranho, foi o juiz dar vermelho na hora, os jogadores do Vasco fizeram aquela rodinha em volta do árbitro, ficou alguns minutos ali e o VAR não chamou. Cauã Barros teve que sair mesmo e ponto. Aí, meus amigos, o enredo vocês já sabem, né? Porque depois disso foi só o Flamengo trocando um jogador após o outro, né? Sai um jogador bom, entra outro melhor. E aí vocês já sabem, né? Virou aquela coisa de defesa contra ataque. O time do Vasco, o jogo inteirinho, com exceção de apenas um camarada aqui. Carlos Andrés Gomes, o Colômbia. Ele é o único... Ele, é claro, e o Léo Jardim, mas o Jardim não entra nessa narrativa que eu vou falar aqui agora porque ele fica no gol. O Carlos Andrés Gomes foi o único atleta do Vasco da Gama nesse jogo, de agora a pouco, que teve coragem de honrar essa cruz de Malta, de ir pra cima do Flamengo. No primeiro tempo ele deu o tapa, foi pra cima de um, foi pra cima de outro, levantou a cabeça, procurou jogada umas 2, 3 vezes. No segundo tempo ele tentou, mas aí o Carlos Andrés Gomes driblava um, tinha 2 em cima dele. E nenhuma alma viva de camisa branca do Vasco perto pra ele tocar a bola, pra ele dialogar. Isso aí foi o que a gente viu. O único cara de personalidade foi o Carlos Andrés Gomes. Outra coisa que eu observei é que o Vasco jogou o jogo inteirinho pra trás. Pra trás. Sabe quando a criança tá aprendendo a jogar videogame, ou futebol mesmo de verdade, e ao invés de atacar pro gol certo, ela pega a bola e vai pro gol errado? Parecia que o time do Vasco era um monte de crianças sub-6, criancinhas de 4, 5 anos de idade, porque o Vasco pegava a bola e corria pra trás. Os laterais corriam pra trás, os zagueiros corriam pra trás, os meio-campistas corriam pra trás e os atacantes faziam um balanço pra trás. Pra dar opção de jogo pra sair jogando lá de trás. Mas que maluquice é essa? Se você já tá com a bola no meio campo, você já ganhou metade do terreno. Você tem que fazer o quê? Levantar a cabeça e tentar ganhar a outra metade pra você agredir o seu adversário. O Vasco não. O Vasco passou o jogo inteirinho correndo em direção ao gol do próprio Vasco. Mas não só quando o Vasco não tinha a bola, mas quando o Vasco também pegava a bola. Então, na minha visão, opinião e convicção, porque não é um achismo, é um fato, o time do Vasco ele estava propenso o jogo inteirinho a ficar com o bumbum colado dentro da área para sair no contra-ataque. Aí eu pergunto, contra-ataque de quem? Se o GB não tem velocidade. Contra-ataque de quem? Se o Coutinho parece que só joga com uma perna.
Contra-ataque de quem? Que o Nuno Moreira estava cansado, coitado, teve que correr o primeiro tempo inteiro para marcar, porque o Lucas Piton não serve para marcar. O seu Lucas Piton, o Vasco perde a bola, ele corre para dentro da área. Em vez de fazer a função dele na lateral, ele vira um quarto zagueiro dentro da área. Assim como o próprio Cauã Barros virou um quinto zagueiro o primeiro tempo inteiro. O time do Vasco passou o jogo inteirinho, perdendo a bola e correndo para dentro da área. E quando pegava a bola, só tocava a porra da bola para trás. Então, estava escrito nas estrelas que a vitória fatalmente não viria. Não viria, foi o que aconteceu. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Numa jogada, bola colocada na área, o Piton cabeceou ali mal, afastou mal. Carrascal não tem nada a ver com isso. Pegou um chute de 100 pulo, um belo chute, o gramado molhado. A bola triscou na grama, pegou velocidade, bateu na trave, matou o Jardim, gol. E foi o que aconteceu. E aí, olha só, meus amigos, deixa eu falar pra vocês aqui, só pra vocês terem uma noção do tamanho da vergonha que foi esse jogo. Não pelo placar, 1-0. Pra quem tá lá em Júpiter e vê o placar lá, 1-0 Flamengo, um cartão vermelho pro Vasco, é clássico, é isso mesmo, faz parte. Mas pra quem viu o jogo, meu irmão, foi um atropelamento. Porque olha só, posse de bola foi 39% só pro Vasco, e essa posse de bola do Vasco foi uma posse de bola enganosa, tá? Léo Jardim toca pro Cuesta, que toca pro PH, que volta no Jardim, que abre no Piton, que volta ali no Renan, que perde a bola e joga pra lateral, bomba pra frente, volta a bola na área e começa tudo de novo. Foi isso, uma falsa posse de bola do Vasco, 39% apenas. O Flamengo teve 61%. Olha pra você ter noção, o Flamengo teve muito mais posse de bola, certo? E o Flamengo cometeu mais faltas do que o Vasco. Foram 15 faltas que o Flamengo cometeu e 10 do Vasco. O que isso significa? O time do Flamengo competiu muito mais. Mesmo tendo a bola em maior parte do jogo, o Flamengo teve 50% a mais de faltas do que o Vasco. Significa que o Flamengo teve mais competitividade. Foi um time muito mais combativo do que o Vasco. Algo que é contraditório, porque o Vasco passou o jogo inteiro combatendo as jogadas de ataque do Flamengo. Mas quem fez mais falta foi o Flamengo. Isso mostra competitividade do nosso rival. Outra situação, um impedimento para o Vasco. Aí tivemos aí finalizações. Olha isso, rapaziada. 32 finalizações do Flamengo e uma só do Vasco. Uma, aquela mesmo, aquela únicazinha do GB. Coitado, ele vai sonhar com aquele chute lá uns 3 meses. O Flamengo meteu 32 finalizações em direção ao gol do Vasco. Dessas 32, 12 foram no gol. 12. Mas na verdade eu acho que esse dado tá errado. Eu acho que foram 14, viu? Mas enfim. Aí, o seu Léo Jardim fez pelo menos por baixo, assim, sem forçar muito, 5 defesaças, 5 grandes defesas. Inclusive, o nosso goleiro foi eleito o melhor jogador da partida. Sabe o que significa isso? O goleiro ser o melhor jogador da partida? Enredo de time que passa vergonha o ano inteiro. É enredo de time que cai, é enredo de time que não briga pra nada, é enredo de time que toma goleada toda hora, onde o goleiro é exigido o tempo todo. E foi um goleiraço, hein? Pegou muito o Léo Jardim. É uma pena ele ter levado esse golzinho aí, porque ele merecia esse 0-0. Não o time não. Léo Jardim merecia. O Jardim merecia. E o Gomes também. O restante, pra mim, ninguém mereceu. Aí, meus amigos, tivemos 2 cartões amarelos do Vasco e um amarelo do Flamengo e o vermelho do Vasco, que eu já falei pra vocês. Na segunda etapa, o senhor Felipe Coutinho me perde uma bola no meio campo e dá o contra-ataque pro Flamengo. Quando ele vê que o Flamengo tá com 4, 5 jogadores no contra-ataque, ele dá uma de malandrex e mete a mãozinha na coxa. Sabe aquela mania de camisa 10? Que quando erra o passe, erra uma pichotada, faz de conta que sentiu, dá aquela chavadinha, aquela disfarçada? Foi isso que o senhor Felipe Coutinho fez e pediu para deixar o gramado. Aí o Fernando Diniz foi, sabiamente, fez ali as substituições. Aí, meus amigos, o senhor Felipe Coutinho chegou ali na beira do vestiário, ó, na beira do banco de reservas e bateu boca com o torcedor do Vasco. Discutiu, xingou... Ô Coutinho! Qual é o título que você tem? Ô Coutinho! Qual é o título grande que você tem com a camisa do Vasco como protagonista, seu Felipe Coutinho? Você ganhou a Copa do Brasil para nós ano passado? Ganhou, seu Felipe Coutinho? Ganhou? Não, né? Não ganhou, né? Você botou o Vasco na final da Sul-Americana ano passado, seu Coutinho? Não, né? Ah, eu lembrei. O Coutinho, ele meteu golaço contra a Portuguesa, pô. Ele meteu um golaço contra o Maricá, qual é, rapaziada? Ano passado na Copa do Brasil, ele meteu um golaço contra o Nova Iguaçu. Que isso, pô? Vou falar mal do Coutinho? Não vou falar mal do Coutinho, né? A gente não pode falar mal dele, né? Claro que pode, pô. Um cara que não ganhou porra nenhuma com a camisa do Vasco, e tá devendo, sim, jogador burocrata, passando o pé em cima da bola e tocando de lado o tempo todo. Eu não quero ver mais jogador assim com a camisa do Vasco. Eu não quero. Porque aí precisa chegar um camarada lá da Colômbia, de 23 anos, que é o Carlos Andrés Gomes, que até 6 meses atrás nem sabia, que até 8 meses atrás não era vascaíno. Chega o cara aqui e joga muito mais do que o Felipe Coutinho, muito mais bola, muito mais personalidade, coragem. Aí vem o Felipe Coutinho, cheio de pampa, cheio de marra, cheio de bagagem, cheio de milhões no bolso, Copa do Mundo, Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique, Champions League, e chega no Vasco e não joga porra nenhuma.
A minha paciência com o senhor Felipe Coutinho tá acabando. Ô Álvaro, mas não pode ser assim. Pode, pô. Claro que pode. Eu quero saber qual foi o clássico. Qual foi o clássico contra o Flamengo que o senhor Felipe Coutinho ganhou pro Vasco. Eu quero saber isso, pô. Eu quero saber isso. Qual foi o clássico contra o Flamengo que o senhor Felipe Coutinho ganhou pro Vasco? Qual foi? Nenhum. E ano passado, na hora H, contra o Corinthians, que era pra ele ser aquele Felipe Coutinho, não foi, ele peidou. Um jogador burocrata, um jogador simples, mediano, que pega a bola e toca de lado. Pra pegar a bola e tocar de lado, tem 15 moleques na base que fazem isso. O próprio Zuccarello mesmo é um, o Estrela é outro, tem um monte que faz isso, que pega e toca de lado. A gente quer alguém de coragem pra envergar essa camisa. Viu, seu Felipe Coutinho? Aí você quer discutir com o torcedor, quer xingar torcedor, toma te vergonha na tua cara, rapaz. Você pensa que você tá fazendo um favor de jogar no Vasco? Você veio pra cá porque você quis, você disse que é Vasco, você ama o Vasco, você não ama o Vasco? Se você ama o Vasco, você tem que amar os vascaínos, seu Felipe Coutinho. Como é que você xinga um torcedor que pagou ingresso numa quarta-feira chuvosa, de frio no Rio de Janeiro, pra assistir você, não jogar porra nenhuma, e você ainda xinga o torcedor, seu Felipe Coutinho? É uma falta de respeito enorme. É de uma falta de respeito enorme. Tá? Então, assim, os números não mentem. O nosso rival atropelou dentro de campo. 1-0 ficou muito barato. Se não fosse Léo Jardim, era outra goleada histórica. Tá? Aí eu quero saber aonde a gente vai parar também. Aonde a gente vai parar também com esse dinizismo todo aí. Tá? Porque até aqui eu esperei. Eu comecei o ano de boa. Agora eu tô pistola de novo. Porque olha só, como é que pode o Vasco ganhar de 4-2 do Maricá e dar os 2 gols pro Maricá United dentro de São Januário? Aí como é que pode o Vasco jogar contra o Nova Iguaçu, a seleção holandesa da Baixada, e não fazer nenhum golzinho jogando em casa? Como é que pode? Como é que pode um negócio desse? Agora, pega o Flamengo, o time titular, cheio de pompa, e acontece isso. Agora eu vou direcionar aqui ao senhor Pedrinho, porque tem muita gente que tá colocando isso na conta do Admar Lopes, que nem fizeram com o Marcelo Santana. Não tô defendendo o Marcelo Santana, não. Ele era muito fraco como diretor de futebol, sim, tá? Ponto. Mas o Marcelo Santana teve muita interferência. Ele não podia trabalhar sozinho. Toda hora tinha o Pedrinho no cangote dele e o Felipe Maestro. E o Pedrinho falava muito disso quando ele era comentarista, mas agora que ele é presidente, ele não tá fazendo igual. Ele se mete no trabalho do diretor de futebol. Tá falando do que, Álvaro? Dessa transação envolvendo o Ryan aí. Tem muita gente falando assim, porque o Admar tá certo, tem que vender o Ryan. Torcedor, vamos acordar aqui. Essa venda do Ryan, o Admar não tá nem se metendo. Quem tá tratando isso aí direto é o Pedrinho. É o próprio Pedrinho com o Felipe Maestro que estão tratando diretamente essa parada aí, envolvendo a venda do Ryan. Então, o Pedrinho... seu Pedrinho, bacana, viu? Legal. Tem gente que fica endeusando. Olha, tem muita coisa que eu bato palma pra caralho pro Pedrinho aqui, ó. Muita coisa mesmo. Inclusive, se não fosse ele, Vasco tava na merda, tá? Só que ele também não é um deus. Ele erra, ele é ser humano, ele é mortal. Ele falha. E o meu papel como torcedor aqui é trazer pra você o contraponto. Trazer um outro ponto de vista em relação a essa gestão do Vasco. Porque o Vasco, o Verrete tinha contrato com o Vasco. Tinha uma multa rescisória de uns 40 milhões de reais. O primeiro clubezinho que vem daqui da América do Sul leva ele. Leva o Verrete, o Vasco não faz força pra segurar o jogador. Mas o Verrete queria ir embora. No caso do Verrete, eu entendi, porque ele já tem 37 anos, se o cara não quer ficar no clube, tá sem clima, não é titular e tem 37 anos, mesmo tendo contrato, tendo multa, é complicado você segurar o cara. Mas já foi ali contra o princípio do clube, que é o clube que determina, não o jogador, mas foi o Verrete que escolheu. Pegou e foi embora, valeu. Né? Foi assim, tá. Aí, a situação do Ryan, aquela babaquice toda de renovar contrato, aumenta o salário do Ryan, joga a multa rescisória para 80, 100 milhões de euros, cada um fala uma coisa também. Pra chegar na hora, a primeira propostazinha meia bomba, mequetrefe, que chega, já vendem o garoto. Eu falo já vendem porque a Globo e os ingleses já estão dando como certo essa venda aí. Só falta de fato o Vasco anunciar, porque inclusive o Ryan nem jogou hoje contra o Flamengo, pô. Nem jogou. E aí é onde eu vou chegar agora. Valeu a pena? Será que vale a pena? O Verrete foi embora, fez muita falta já. Já tá fazendo falta contra o Nova Iguaçu e contra o Flamengo. E o Ryan então, meu Deus do céu, como é que você vai jogar no... Ô Diniz, como é que você vai botar o Vasco pra jogar no contra-ataque, pra botar o GB pra correr, se o GB não tem velocidade, seu Diniz? Ô Diniz, então tira o GB e joga no 4-4-2, pô. Para com essa mania de 4-2-3-1, 4-3-3, pô. Põe 2 caras leves lá na frente, pô. Entendeu? Deixa o Andrés Gomes e o David, o Nuno e o Andrés Gomes lá na frente livre. Esse esqueminha aqui não muda também, pô. Aí eu quero saber, o seu Pedrinho. Ô, seu Pedrinho. Vai valer a pena vender o Ryan nesse valor aí, seu Pedrinho? Porque os jornais da Inglaterra estão dando risada, tá? Os programas esportivos ingleses estão dando risada do Vasco, tá? Pelo valor que a gente está vendendo o Ryan. Só que o povo brasileiro, como não está acostumado a ver muito dinheiro,
E o torcedor do Vasco tá acostumado a jogador sair por 3 paçoca, 2 pacotes de amendoim e um Guaravita? Aí qualquer 30 milhões que chega, todo mundo fica, ai meu Deus, gente, ai meu Deus, se ele machucar, se ele parar de jogar bola, ai, aproveita a chance, e agora? Ridículo, ridículo, chega a dar nojo. Chega a dar nojo. Porque aí o Ryan pode jogar contra o Maricá United, aí contra o Flamengo, que é a hora dele envergar a camisa, ele não pode entrar em campo porque está sendo negociado. Tem que valer muito a pena, viu? Vai ter que valer muito a pena essa venda do Ryan e a saída do Verratti, porque o Verratti saiu porque o Ryan ia ficar. Porque o Vasco não ia liberar por 35 milhões, porra. O Verratti saiu porque o Ryan não ia ficar. Quer dizer, porque o Ryan ia ficar no time, perdão. O Verratti saiu porque o Ryan ia ficar no time. E que o Vasco falou que era no mínimo 50 milhões de euros para começar a conversar. Aí o Verratti vai embora, com a razão dele, não tirou a razão dele. E aí agora passou uma semana, o Ryan tá indo embora também? Olha aí. Aí, botamos a força máxima contra um time alternativo do rival. Olha o que deu. Já entrando no mercado da bola, o GE. Globo tá cravando mesmo que o Ryan vai jogar do Bournemouth. Inclusive parece que falta só mesmo a assinatura, tá? Troca de documento e o cacete. Já parece que só falta assinar para ele viajar. Pelo menos até agora há pouco à noite. Tá? Então o Ryan deve mesmo estar deixando o Vasco. Falta muita, pouquinha coisa mesmo. Só, sei lá, uma parada muito louca aconteça aí pro Ryan não ir jogar do Bournemouth. Aí, torcedor, o Ryan tá indo. O Vasco tá gastando aí 36 milhões de reais, quase 37, para contratar o Rinestrosa. O Rinestrosa lá que tá vindo do Atlético da Colômbia, Atlético Nacional. Chega inclusive nessa sexta-feira aqui no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco. O Vasco tá gastando aí 32 milhões de reais na contratação do Brenner, que chega nessa manhã de quinta-feira aqui no Rio de Janeiro para fazer exames e assinar com o Vasco. E o Vasco tá gastando também mais de 36 milhões de reais no Carlos Andrés Gomes. Então, torcedor, aí a galera fica assim, o Vasco não vai mais precisar fazer empréstimo, vendeu o Ryan e tal, e não sei o quê. Ô galera, 35 milhões de euros, a parte do Vasco é 152, 157, vamos botar aí, de 150 a 160 milhões de reais é a parte do Vasco, tá bom, torcedor? Papo é reto aqui. Olha só, deixa eu falar pra vocês aqui uma coisa. A gente soma aí, ó, só o Andrés Gomes, o Rinestrosa e o Brenner, o Vasco já gastou 105 milhões. Só aí. Já foi 105 milhões de reais só aí. Ou seja, quando pingar o dinheiro do Ryan, vai sobrar pro Vasco gastar na pista ainda? 50, no máximo 60 milhões. A pergunta que eu faço pra vocês agora. Com esse valor, a gente traz outro cara do nível do Ryan e do nível do Verratti pro nosso ataque, com 60 milhões de reais, a gente resolve o nosso ataque? Essa é a pergunta que fica aqui pra você, torcedor. Vale a pena? Tem que valer muito, vai ter que valer a pena. A diretoria do Vasco vai ter que fazer das tripas coração pra fazer valer a pena essa venda barata, mequetrefe aí. Tá? O torcedor do Vasco tá aceitando, tá se sujeitando ao apequenamento. Tá se sujeitando a aceitar qualquer valor. Porque o Wesley, lateral direito do Flamengo que foi jogar na Roma, da Itália, foi vendido praticamente pelo mesmo valor que o Ryan, que é um atacante de 19 anos, gente. Olha a maluquice. Todas as seleções de base, revelação do Campeonato Brasileiro, 20 gols na temporada, seleção da Copa do Brasil, finalista de Copa do Brasil. Olha que loucura. Lá em 2019, quase 7 anos atrás, o Flamengo vendeu o Paquetá, que é meio campo e nem é isso tudo, nesse preço do Ryan. E sem falar da venda do Vinícius Júnior. Agora, há poucas semanas, o Cruzeiro trouxe o Gerson lá da Rússia, tirou o Gerson da Rússia, e para pagar quase 200 milhões de reais do Gerson. Aí o Vasco vai e me vende a maior joia do futebol brasileiro hoje em atividade, o jogador que tem mais potencial para estourar hoje no futebol brasileiro, que é o Ryan, por 35 milhões de euros, 2 paçoca e um pacote de amendoim. Então vai ter que valer muito a pena, porque o primeiro clássico já chegou e a realidade já bateu na cara do torcedor do Vasco. A realidade está aí, ó. A realidade está aí. Vou falar outra coisa aqui para você, torcedor do Vasco da Gama. Não fiquem chateados comigo. Tá? O Vasco tem que trazer para ontem um camisa 10. Para ontem. O Felipe Coutinho. Ele pode ser aquele reserva de luxo, entre aspas também, né? Para jogar 20 minutos, aí pode ser que ele jogue bem. E para jogar 80, 90, não tá dando. Não tá dando. Com isso, o Vasco, informação que vem do nosso colega aqui do YouTube, do Léo Lacerda, do Na Torcida Vascaínos, o Vasco se acertou com Douglas Luiz. Isso mesmo, com Douglas Luiz. Meio-campista de 27 anos, revelado aqui no Vasco da Gama,
foi vendido na época para o Manchester City. Ele que joga muita bola, joga de terno e quer voltar para o radar do Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Douglas Luiz disse que sim para jogar no Vasco. Porém, todavia, entretanto, temos um problemão aí para resolver pela frente. Não com o Nottingham Forest, mas com a Juventus, com a Vecchia Senhora, com a Juve da Itália, na minha terrinha, na minha bela Itália. Mas aqui, torcedor, deixa eu falar para vocês uma coisa. A Juventus tem o interesse de vender o Douglas Luiz. Por isso que emprestou ele para o Nottingham Forest lá da Premier League. O Nottingham Forest briga para não cair. Tá? Deixa eu até botar um boneco aqui, tá irritante também isso aqui. O Nottingham Forest tá brigando aí para não cair lá na Premier League. Tá bom, torcedor? Tá brigando para não cair na Premier League. O Douglas Luiz não está sendo tão aproveitado por lá. Só que o Vasco vai ter que tentar um acordo com a Juventus. E é um acordo complexo, difícil. Porém, todavia, entretanto, volto a dizer, o Vasco conta muito com o ok do jogador para que isso aconteça. E a gente toma conhecimento nessa madrugada de que o empresário do Douglas Luiz está fazendo de tudo. Está tentando convencer a Juventus a liberar ele para vir para o Vasco. Está tentando convencer a Juventus a liberá-lo para vir jogar no Vasco da Gama. Olha, se o Pedrinho conseguir trazer, porque essa contratação aí é o tipo de contratação que o Pedrinho não deixa o Admar Lopes entrar, tá? Vão por mim, escutem o que eu tô falando. Essa contratação de contratação que o próprio Pedrinho vai fazer parte aí, se for o caso, vai mandar o Admar Lopes só para ir lá para poder sacramentar. Tá? Papo é reto aqui, essa é a grande realidade. Será que o Pedrinho vai conseguir essa pra gente? Se ele conseguir, não falo mais nada da saída do Ryan. Show, é claro, tem que trazer atacante ainda, centroavante. Mas assim, aí é jogador de qualidade demais. Muito nível, altíssimo nível. Vamos aguardar. É uma situação difícil, complexa. Agora, entrando a grana da venda do Ryan, também não tem tanta desculpa. Dá para se começar a trocar uma ideia, como se diz, engrossando um pouco a voz do mercado. É meio que por aí. Dito isso, o Vasco tem que buscar. Ficou muito claro. O GB tem que maturar. Eu acho que tem que trabalhar ainda a parte física do GB para ele pegar mais explosão, mais velocidade, sabe? Tem que maturar mais um pouco o posicionamento, uma série de coisas, né? O próprio mental dele também. Ficou claro que a gente precisa de um centroavante. O Vasco tem que buscar um camisa 9. Ficou claro que para a temporada inteira, depender só do Barros para volância é pouco. O JP não é camisa 5. Tá? O JP não é camisa 5. O Thiago Mendes não é camisa 5. São jogadores que são segundos volantes. O Estrela, esses caras são jogadores de meio campo, mas o Tietê são jogadores que não são 5 de ofício. Então tá muito claro, o Vasco tem que buscar um camisa 9, tem que buscar um camisa 5. E olha, vou falar outra coisa pra vocês, tá? Já é o terceiro ou quarto jogo desde a Copa do Brasil que eu tô só anotando no meu caderninho aqui, eu tava segurando a onda pra não falar. O Carlos Cuesta não tá essa coisa toda também não, hein? Não tá esse... A saída de bola dele é boa? É. É um jogador até inteligente? É. Mas no quesito defender, roubar, desarmar, olha, tá deixando um pouco a... Portanto que o Diniz colocou o Saldívia. Tudo bem, tem questão física, tem outras coisas, mas o Vasco, na minha visão, tem que trazer mais um zagueiro. É por isso que o Vasco tá atrás, sondou a situação lá, do Adrielson, que tá lá no mundo árabe. Tá? Então, rapaziada, tá muito claro. O Vasco brincando, já gastou mais de 100 milhões de reais nessa janela. Brincando, já foi mais de 100 milhões de reais. Vai ter que trazer ainda camisa 9, camisa 5 e zagueiro. Com 60 milhões. Será que o Vasco consegue resolver isso aí? Porque assim, trazer qualquer jogador a gente traz. Não gasta nem 60, gasta 15. Gasta 15 milhões de reais. Entendeu? Você busca um jogador ali, outro aqui, bota lá um centroavante lá, um camisa 5 ali, um zagueiro lá. Agora, se os caras vão ter condição de jogar com a nossa camisa, se vão jogar em outro nível, é outra história. E a gente sabe que jogador bom é caro. Por isso que eu tô perguntando pra vocês o tempo todo. Vale a pena? Vai valer a pena? Vai ter que valer muito a pena. Agora, tá muito claro, tá? O Vasco tem que trazer um camisa 10. Se o Douglas Luiz não quiser vir, tem que trazer outro. Não quiser não, perdão, ele quer vir. Se ele não puder vir, né? Se não tiver acerto com a Juventus, que é difícil acontecer mesmo, o Vasco já tem que ter 2, 3 nomes aí no radar pra buscar esse camisa 10. Porque o Felipe Coutinho, tá claro, é um jogador burocrata. Pô, um jogador que em 80 minutos que ficou em campo, sei lá, 70, 80, fazer 2 jogadinhas só, 2 jogadinhas só, é nada. Isso é nada. Isso é nada. Repito, o Carlos Andrés Gomes, que chegou há pouco tempo no Vasco, faz muito mais do que o Coutinho dentro de campo. O Nuno faz muito mais do que o Coutinho dentro do campo. Vamos ser sinceros.
Vamos ser muito sinceros, torcedor. Muito sincero com vocês. Então, é isso. O Vasco tomando o seu choque de realidade no primeiro clássico do ano. O Vasco perdendo os seus 2 atacantes que no ano passado juntos fizeram quase 50 gols. E muita gente reclamava deles. Aí, ó, bacana. Então perdemos os 2 atacantes. E já perdemos o primeiro jogo clássico do ano. Tem jogador chegando? Tem jogador chegando agora. É certeza que vai dar certo? Não é. Aí fica essa questão. Aonde vai parar a nossa caravela? Qual é o norte? Qual é o sul? Qual será o objetivo do Vasco nessa temporada? Outra pergunta que eu faço, que não tem ninguém falando disso. Vou fazer pra vocês aqui outra pergunta. Você que chegou até o final do vídeo pra acompanhar, que muita gente também não tem paciência pra ver. Você que chegou até o final do meu vídeo pra poder acompanhar. Cadê o patrocínio Master? Que ninguém fala mais nada. Sabe o que me dá medo, torcedor? Se com o Ryan, a primeira propostazinha que chegou pro Vasco já tá nesse desespero todo aí, o meu medo é na hora de vender a SAF do Vasco. Muito se falou da 777, né? O meu medo é na hora de vender a SAF do Vasco. Porque se para vender o jogador, que é a maior joia do Brasil, estão vendendo assim como se fosse vender um pacote de amendoim. Ah, toma, vai, leva. Ah, Álvaro, mas o garoto quer ir. Mas, porra, o Vasco não tem contrato com ele até 2028? Ah, mas ele, e se ele não quiser ficar, é pior. É pior pra quem? É pior pra quem? O Vasco vai deixar de existir? Não vai. O Vasco vai se fuder. Se o Vasco deixa ele aqui e ele não quer jogar, o Vasco vai se fuder na finança. Porque aí o Vasco vai pagar salário pra ele e ninguém vai querer contratar ele. Tá, beleza, tranquilo. Encosta ele lá e dane-se. Agora, vai ser pior pra quem? Pro Vasco ou pro Ryan? Pro Ryan. Porque ele é um ativo do clube. E se a proposta não é boa para o clube, não tem esse papinho de empresário mandar no clube. Quem manda é o presidente, quem manda é o clube. Se ele tem contrato, ele é do clube. Se ele assinou o contrato, ele tem um compromisso com o clube. Ele não é moleque, a gente sabe que ele é sujeito homem, ele, o seu Ryan, o pai dele, a gente sabe que são homens de caráter. Se você tem um contrato com o clube, tem que cumprir o contrato. É simples. Não tem esse negócio de ficar pressionando para sair. Pressionando para sair. Porque se o Vasco segura ele, não é querendo o mal do jogador. É querendo um futuro melhor para ele e para o clube. Se o Vasco segura o Ryan, é para poder tentar achar um clube de ponta para ele na Europa. É para achar uma proposta de 50, 70, 80, 100 milhões de euros, porra, para todo mundo ganhar nessa merda. Aí o empresário ganha, enche a bunda de dinheiro. Aí o menino ganha dinheiro até perder de conta. Aí vai jogar num time de ponta na Europa, e Champions League, Copa do Mundo. E o Vasco ganha dinheiro. É bom para todo mundo. Agora estão enfiando o moleque num time de terceira prateleira na Inglaterra, que briga para não cair, por conta de 35 milhões de euros, que não vai vir tudo pro Vasco, e esse dinheiro que vai vir pro Vasco, parte dessa grana, o Vasco já gastou. Tudo isso porque é empresário que manda no Vasco? Peraí, eu vivi pra ver isso até aqui de novo, porque muito se falava do Eurico Miranda que fazia isso, vende barato. Muito se falava do Campelo, vende barato, dá de graça, Douglas Luiz, Felipe Coutinho, Paulinho, todo mundo, um montão de jogador aí, um monte. Andrei Santos. Se eu puxar mesmo aqui, eu monto uma seleção brasileira só de jogador do Vasco nos últimos 10 anos que foi dado de graça. Pelo Eurico Miranda, pelo Alexandre Campelo, pelo Jorge Salgado. Aí eu vivi pra ver o Pedrinho fazendo igual. É isso mesmo. É isso. Eu quero que o Pedrinho continue no Vasco. Eu quero que ele seja o presidente do Vasco, pra deixar claro. Mas eu não vou aqui passar pano numa coisa que tá todo mundo vendo, que não tá maneiro. Não tá maneiro. Álvaro, mas é porque ele quis. O empresário vai dar o percentual pro Vasco. Vai. O empresário vai dar pro Vasco o percentual. Mas não é contraditório? Porque se o empresário quer dar um percentual pro Vasco, não é mais fácil o empresário segurar a calcinha também e esperar até junho, pô? Pra tentar ganhar o dobro? Aí não precisa dar nada pra ninguém, ele vai ganhar o dobro. Ele ganha o dobro, o Ryan ganha o dobro, o Vasco ganha o dobro, todo mundo ganha o dobro. Muito se fala que o Vasco é pra quem acredita. Mas pelo que eu tô vendo, os caras de dentro do Vasco não estão acreditando no próprio potencial do Ryan. Vão desesperar pra poder vender o moleque. Parece que estão com medo da fase passar, sabe? A fase vai passar e depois não vende. Então fica essa reflexão, torcedor. Do jeito que tá, não tá legal. Não tá. A gente virou o ano com muita perspectiva. Tem bons jogadores chegando? Tem sim. O Breno, o Rinestroso, tô bastante animado com esses jogadores chegando. Agora, vai resolver? Será que resolve? Ou vai ser mais um ano de Deus nos acuda? É isso que a gente tem que pensar. Valeu, meus amigos. Um abraço, um casaco no coração de cada um. E tamo junto, porque quando houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Acho que é desde sempre. E valeu.